Na palavra do Senhor, em Provérbios 22, versículo 6, vai dizer: Ensina o seu filho o caminho que deve andar, e certamente ele jamais se desviará dele. Ele vai lembrar desse caminho quando ele estiver mais velho, vai lembrar dos seus ensinamentos. E a palavra do Senhor ela é bem clara. Aquilo que você aplica, que você ensina para os seus filhos, para a sua casa, tem grandes frutos. Hoje eu quero deixar essa palavra, esse versículo para vocês aqui em Provérbios, porque a palavra do Senhor, ela muda destinos, ela destrava vidas, ela faz tudo novo. E como é importante uma criança, desde pequeno, ter os ensinos corretos dentro de casa, viver os princípios, ter uma família funcional, ter uma família curada, liberta e transformada. Infelizmente, a maioria dos casos não é assim, né? A maioria das famílias hoje em dia estão abandonadas, desestruturadas, estão vivendo à mercê, né, da situação e não tem regras nem disciplina. Devido também à mentalidade, devido às pessoas não se cobrar, não querer mudar de vida, ter um intelectual melhor, se esforçar para crescer. E isso vai, infelizmente, afundando uma família, vai tirando os princípios, os valores, e os filhos vão sendo gerados nesse ambiente que traz muita dor, muito sofrimento, muita escassez, e esse ambiente faz com que esses filhos não tenham princípios na palavra do Senhor. Mas hoje eu quero deixar para você essa palavra e uma reflexão. Primeiramente, quando Deus dá filhos para nós estamos gerando a próxima geração, né? Nós não estamos só colocando filhos no mundo, nós estamos cuidando de algo maior, que é a próxima geração. São pessoas que vão, né, viver depois de nós e vão deixar uma história, que vão contar a nossa história. Então, nós precisamos ter firmeza no propósito de criar os nossos filhos e glorificar o nome do Senhor, porque é muito importante, gente. Nós não podemos deixar os nossos filhos à mercê do mundo, das regras do mundo, de pessoas que andam no caminho errado, deixar os nossos filhos fazer suas próprias escolhas. Nós precisamos nos posicionar espiritualmente dentro do nosso lar, porque o inimigo, primeiramente, ele odeia as crianças, ele odeia os nossos filhos, porque ele sabe que o jovem tem força, que o jovem pode começar uma vida totalmente do zero, uma vida boa, feliz. Só que, infelizmente, devido à base da família estar muito fraca, os filhos, né, estão esquecidos. Os filhos estão abandonados. Os filhos estão vivendo como adultos. E não é isso que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é coisas maiores, é uma herança maior. Deus sendo nosso Pai, Ele quer dar coisas boas para nós. Deus quer nos presentear e quer nos ensinar a sermos bons pais. Mas para isso nós precisamos primeiro buscar dele, buscar dessa fonte inesgotável, né? A sabedoria que vem do alto. Então, o meu testemunho para vocês é que vocês possam conversar com seus filhos durante o crescimento deles. É isso que Deus fazia comigo, é isso que Deus me falava quando meu filho estava ali crescendo. Deus falava para mim parar de fazer alguma coisa e ir ali conversar, orientar, mostrar a realidade do mundo, não ficar obrigando, né? Aquela coisa assim de torturar a criança para ela ser o que a gente quer. Não é isso. É você instalar na criança os princípios do reino, porque os únicos princípios que realmente valem a pena é os princípios de Deus, porque você não precisa viver uma vida à mercê dessa sociedade que está abandonada. Então, quando você ama seus pais, respeita os seus pais, você é uma pessoa que trabalha, que traz o recurso para o seu lar, que é uma pessoa que segue a Deus, ora, busca ao Senhor, você é uma pessoa honesta, direita, isso já começa a ser construído um caráter firme em Deus, principalmente para os homens, porque homens fracos vêm de famílias fracas. E infelizmente a identidade do homem está muito deturpada. Os homens não estão tendo força, não estão tendo coragem. As mulheres ganham muita força, né, de trabalho, de resolver coisas e problemas, mas isso cabe muito mais ao homem do que à mulher. A mulher ela pode fazer isso porque realmente a gente tem força, né? A gente é determinado e isso é bom para a gente também crescer. Mas será que isso vale a pena quando a gente deixa de cumprir o nosso papel dentro do nosso lar,
de educar os nossos filhos, de orientar os nossos filhos, de ser uma coluna para o nosso esposo, para que a nossa casa tenha um crescimento sobrenatural, um crescimento que tem frutos bons, será que vale a pena, né? Eu acredito que na vida tudo é um equilíbrio. E quando nós geramos filhos e colocamos eles no mundo, nós precisamos ter a ciência que os nossos filhos, eles vão repetir os nossos padrões, tudo que nós fazemos. Nossos filhos vão ter a crença que nós, né, também vai ensinar para eles. E eles vão acarretar, a maioria das vezes, aquilo que acarretamos para nós, se a gente não tiver maturidade de ensinar. E muitas vezes, como eu disse, nossas famílias são disfuncionais. Mas quando uma pessoa se posiciona e acorda, aquele filho, aquele parente começa a ser uma outra pessoa, começa a ser uma pessoa direcionada por Deus. Porque não é porque você sofreu na infância, não é porque você foi abusado, não é porque você sofreu escassez, não é porque que você não teve o cuidado, o amor e o amparo dos seus pais, que os seus filhos têm que viver isso. Você precisa matar essa maldição na sua vida, na vida dos seus filhos. O amor, ele é provado com atitudes certas. O amor, ele é provado através do não que você dá para o seu filho. Quando ele quer sair para a rua para ficar com amigos que não vale a pena. Quando ele quer beber, quando ele quer fumar, sendo ele um jovem, um adolescente que não pode responder por si. E eu sei que não é fácil. Mas quando a gente chega nesse ponto, é porque dentro de casa não houve conversa, não houve o cuidado, não houve acompanhamento. Então hoje eu falo para mães e pais que estão aqui, não sejam negligentes. Ainda dá tempo de você salvar o seu filho, ainda dá tempo de você salvar uma geração, ainda dá tempo dos seus filhos contar a sua história, porque é isso que vai acontecer. E tem histórias, infelizmente, que é tão ruim que a pessoa não precisa nem abrir a boca, né? A própria vida dela fala por si só. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar na vida de quem está me ouvindo, de quem vai ouvir esse vídeo, que Deus vai quebrar toda maldição na sua vida. Se você sofreu na infância, não teve o cuidado dos seus pais, o acompanhamento dos seus pais, o Senhor hoje te convida para você aceitar a paternidade dele. E também te convida a ser um pai, a ser uma mãe que os seus pais não foram. Não é porque você sofreu que Deus vai permitir que o inimigo roube a sua identidade. Mas essa paternidade você precisa acessar, você precisa buscar, você precisa aceitar, você precisa curar. E curar dói, mas é necessário. Perdoar dói, mas é necessário. Porque a maioria das vezes aquilo que te dói é o que te liberta. E nós precisamos criar, colocar princípios, colocar regras, né? Levar nossas crianças para a igreja, para a oração, porque não tem como você ensinar o caminho sem essas direções. O caminho, ele é o processo do crescimento. Você não fala uma vez, você vai dando instruções durante o crescimento. Então é preciso você ter ordem, você ter busca, você pedir a Deus sensibilidade, você ser uma mãe, um pai posicionado, você amar os seus filhos com atitude, não de passar a mão na cabeça, mas de dizer, olha, você vai para a igreja, porque enquanto você mora comigo e é de menor, enquanto eu estou aqui cuidando de você, você vai servir a Deus. Quando você puder tomar atitudes por si próprio, você vai fazer as suas escolhas e eu já fiz a minha parte. Você acha que seu filho vai esquecer dos princípios, ensinamentos que você ensinou para ele? Você acha que seu filho vai esquecer do amor, do carinho de Deus, da proteção de Deus, do livramento de Deus, da provisão de Deus? Não, se ele desviar, ele vai se lembrar. Em algum momento o Senhor vai resgatá-lo por causa dos ensinamentos que você deu para ele. E Deus ainda vai te curar de toda dor que você viveu na sua infância, na sua paternidade, maternidade, né? Você não é culpado do que você viveu. Você é um filho amado, escolhido de Deus. Então essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Levante-se como pai, como mãe forte. Peça a Deus direção, discernimento. Medita na palavra do Senhor. Coloque filhos fortes. Mulheres que criam filhos sozinhos. Criam homens fortes. Não homens que lavam louça, que cuidam de casa. Não. Homens fortes, provedores, emocionalmente resgatados. Coloca no esporte, numa luta. Ensina a Bíblia.
Ora com seu filho, fala que ama ele, porque isso vai trazer para você um retorno espiritual maravilhoso. E o seu filho vai fazer parte da sua história até a sua velhice. E quando ele tiver a família dele, ele vai te agradecer, porque é muito importante você lembrar que vai ter um futuro para o seu filho, uma vida, uma família, uma continuidade de você. Então, o seu filho é um pedacinho de você e Deus, ele nos deu essa responsabilidade. Deus já não olha para aquilo que você viveu, Deus olha para aquilo que você vai se tornar. Então, pega isso com fé em Deus e tenha um dia abençoado, maravilhoso. Em nome de Jesus, amém.